Fala aí pessoal, aqui é o professor Rafael Eiras dando continuidade ao assunto de múltiplos e divisores. A gente viu esses conceitos na semana passada, mas envolvendo números naturais. Hoje a gente vai falar um pouco dos números inteiros, que são os números positivos e negativos que a gente já trabalhou no início do ano. Então está aqui o conjunto do Z, que é o conjunto dos inteiros, que vai desde menos infinito até mais infinito. Então aqui tem uma tabelinha semelhante à que eu passei nos vídeos anteriores. Só que agora a gente vai elencar aqui os múltiplos de 3, tanto a parte positiva como os múltiplos negativos, que se assemelha muito ao raciocínio feito para os números naturais. Se o conjunto dos múltiplos de 3 é a multiplicação de 3 pelos números naturais, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, o conjunto dos múltiplos agora da parte negativa também é multiplicar 3, só que pelos números negativos, né? Quando você multiplica 3 vezes menos 1, dá menos 3. Então, menos 3, ele é divisível por 3. Menos 3 é múltiplo de 3. Menos 12 é múltiplo de 3. A gente pode dizer que menos 36 é múltiplo de 12, porque 12 vezes menos 3 dá menos 36. Então, agora, a única diferença que vai ter é que a gente também vai contabilizar os múltiplos da parte negativa do conjunto, tá bom? Então tem aqui umas observações. Observe que menos 3 é múltiplo de 3, pois 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 36 é múltiplo de 12, porque 12 vezes menos 3 dá menos 36. Se eu dividir menos 36 por 12, a divisão é exata, né? E por aí tem outros exemplos aqui, ó. Então eu posso dizer que os múltiplos de 2 vai desde menos infinito, né? A gente pode pegar seguindo de menos infinito, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, infinitamente também. Isso serve para qualquer número, múltiplo de 21, agora a gente está falando dos múltiplos negativos e positivos, tá? O mesmo raciocínio se utiliza, pessoal, para os divisores, né? A gente viu que os divisores é um conjunto finito, diferentemente do conjunto de múltiplos. O conjunto dos múltiplos ele é infinito, o conjunto dos divisores não, ele tem um fim que é o próprio número, né? Então, por exemplo, os divisores de 18, como tem aqui no livro, a gente viu na aula passada a parte positiva, os números naturais em que 18 dá para dividir. 18 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Mas também 18 pode dividir pelos números negativos, como menos 2, menos 3, menos 6, menos 9 e menos 18. São os mesmos números naturais, os mesmos números positivos, só que com os sinais trocados, ou seja, são os simétricos, né, gente? A gente pode elencar aqui os naturais e pegar os simétricos dele e também incluir no conjunto dos divisores agora de números inteiros, tá? Aqui tem uma informação, as reticências indicam que a sequência não tem começo nem fim, que a gente já falou, tá? Para saber se um número é múltiplo ou divisor de outro, basta verificar se a divisão é exata, ou seja, se o resto da divisão é zero. É o mesmo raciocínio da aula anterior, quando eu falei utilizando os números naturais. Então, como eu faço para saber se menos 330 é múltiplo de 11, se não for usar o critério de divisibilidade, tá? Vamos supor aqui que a gente não esteja usando aqueles critérios que a gente viu. Na verdade, o 11 a gente não viu ainda, né? Eu vou gravar uma nova videoaula mostrando um pouquinho esses critérios acima do 10, do 11, do 12, do 15, tá? Mas aqui o teste seria mais simples, seria pegar o menos 330 e dividir por 11 e ver se a divisão é exata. Se você conseguir dividir menos 330 por 11, como aqui, ó, o quociente foi menos 30 e o resto zero. Se o resto foi zero, a gente pode dizer que sim, menos 330 é múltiplo de 11. Você pode momentaneamente esquecer esse sinal e tentar dividir os números normais, né, os módulos. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Menos 4 é divisor de 270. Como eu faço para saber se menos 4 é divisor de 270? É dividindo 270 por menos 4. Você pode até esquecer um pouquinho esse sinal e tentar dividir 270 por 4. Se sua divisão for exata, a gente vai dizer que sim, menos 4 ele é divisor de 270. E eu também posso afirmar que 270 é múltiplo de menos 4. Mas aqui eu posso lembrar do critério do 4, tá? Eu posso utilizar os critérios de divisibilidade por 4, que também vão servir para o menos 4.
eu posso pegar os dois últimos algarismos aqui, 70, e pensar na metade de 70. Será que a metade de 70 é par ou ímpar? A metade de 70 é 35, né, gente? 35 é um número ímpar. Então, 270 não é divisível por 4, logo também não é divisível por menos 4. Você pode usar os mesmos critérios dos simétricos do número, tá? Que vai servir também. 15 é divisor de menos 435. Como a gente não viu o critério por 15, você terá que dividir 435 por 15. Se você dividir menos 435 por 15, primeiro que o quociente vai dar negativo, né? A gente já viu que uma divisão de um negativo por um positivo, menos dividido por mais dá menos. O quociente dá menos 29 e o resto zero. Opa, se o resto deu zero, é porque eu posso dizer sim que 15 é divisor de menos 435, tá? Então tem alguns exemplos aqui e a página seguinte tem algumas observações aqui, ó. Todos os números inteiros são múltiplos de 1. O número 0 é múltiplo de todos os números inteiros e não é divisor de nenhum. Observação importante, tá? 0 não é divisor de ninguém. Você não pode dividir ninguém por 0. E o número 1 é o divisor universal, ou seja, divide todos os números inteiros. Então, esses exercícios que tem aqui na página 61 já fica para casa para vocês exercitarem, tá bom? Essas 3 questõezinhas aqui, tá? Então, a próxima aula eu vou falar um pouco sobre problemas envolvendo múltiplos e divisores, que é o máximo divisor comum, mais conhecido como MDC, e o MMC. Esses dois conteúdos a gente também viu ano passado e que está revisando esse ano para poder entrar no próximo capítulo, que é dos números racionais. Então a gente vai novamente trabalhar com frações e é muito importante a gente rever esses conceitos que estamos vendo agora, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos!